Essa é a terceira mensagem da série que nós estamos falando a respeito de Ana, do voto que ela fez. 1 Samuel, capítulo de número 1, prometo não me estender. 1 Samuel, porque primeiro, pastor, porque trata-se de livro. 1 Crônicas dos Reis, 1 Samuel. E no Novo Testamento, primeira, porque trata-se de carta. Primeiro livro do tríade, daquele que além de profeta, também foi juiz e sacerdote. Não houve ninguém na história como Samuel. Samuel vem para restaurar alguns princípios que haviam sido quebrados pela casa de Eli. E Deus resolve o problema com o nascimento de uma criança. Isso também para mim é muito importante entender. Não pega pronto. Deixa eu repetir isso aqui para você começar a entender. Ele não pega pronto. Vai nascer uma criança. E dessa criança que nasce, daí por diante ele vai trabalhar. Alguém que vai ser criado aos pés do altar. Alguém que ainda não havia ouvido a voz do Senhor, mas que quando ouve a confunde com a voz do homem. Quando ele ouve Samuel, Samuel, na impressão dele era Eli que estava chamando ele, o sumo sacerdote. Ele se apresenta a Eli, e Eli demora um tempo para entender que não era coisa da cabeça do menino Samuel, mas que era o próprio céu que naquele momento estava falando com Samuel. Até que ele vai instruir, Eli vai instruir Samuel, que quando ele ouvisse essa voz novamente, que ele pudesse dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Dali por diante, a voz de Deus com Samuel foi constante. Deus quebrou essa ausência por conta do pecado, por conta da profanação, e o Senhor agora traz um tempo de intimidade. Samuel, ele vai restaurar a intimidade, mas Deus vai pegar uma mulher com o ventre paralisado, com o ventre amortecido, e essa mulher, por nome de Ana, que não podia gerar porque o Senhor havia cerrado a sua madre, se tornará a mãe de um grande profeta, de um grande sacerdote. Eu amo, porque quando o Senhor vira para Samuel e envia Samuel até a casa de Jessé, eu amo, porque nesse texto eu aprendo que Samuel não podia chegar na casa de Jessé com a indumentária de um sacerdote. Por quê, pastor? Porque sacerdote, ele trata a respeito de continuidade. O que é isso, pastor? Eu te explico e vou tentar ser muito sucinto aqui na minha mensagem. Continuidade é: quem é o rei? Saul. Quem é o seu primogênito? Jonatas. Então quem deveria assumir o cargo quando Saul morresse? Seu primogênito, seu filho chamado Jonatas. Para isso havia uma necessidade de um sacerdote. Dê-me toda a sua atenção, por favor. Havia necessidade de um sacerdote. Quando Deus manda Samuel na casa de Jessé, ele não podia ir como sacerdote. Por quê? Porque agora ele tinha que criar uma ruptura. O que é isso? Se ele fosse como sacerdote, ele não tinha como descer o azeite, o chifre de azeite no alto da cabeça de Davi, que seria o próximo rei. Ele tem que se apresentar agora como profeta.
para quebrar com aquilo que era a limitação de um sacerdote. Então haverá daí por diante uma ruptura. O que ele está dizendo? Como sacerdote, eu tenho autorização do céu para quebrar um decreto da continuidade e para gerar um novo reino estabelecido sobre o alto da cabeça de Davi. Então isso é um pouquinho para você entender o apanhado e a importância de Samuel no texto. O texto diz que houve um homem em Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Versículo 2 diz: Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana, outra Penina. Penina tinha filhos e Ana, porém, não os tinha. Versículo 3 diz: este homem subia da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estava ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua concubina, segunda esposa, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Aqui fala de plural. Ana, porém, dava porção dupla. Por quê? Porque Eucana amava Ana, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Versículo 6 diz que a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. No versículo de número 7 diz: e assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, o seu marido, tenta resolver a situação, e eu já prego daqui por diante, perguntando para ela: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás com o coração triste? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Eucana não havia entendido que algumas coisas do coração de Ana estavam tratando ou fazendo com que uma amargura crescesse a cada ano. A sua rival, como diz o texto, excessivamente a irritava, dizendo: eu tenho, você não tem; eu possuo, você não possui; a minha madre é aberta e a tua não. Você já observou que praticamente todos os anos eu subo com uma criança nova, e você todos os anos que sobe sem carregar nos seus braços nenhum filho. Penina tenta de todas as formas dilacerar o coração de Ana. Ana sofria, porque nós sofremos, somos seres humanos. Não dá para pegar Ana e não dá para deixar de entender Ana. A única coisa que nós falamos na semana passada é que ela não tinha a madre aberta, realmente não tinha, mas o que ela tinha, ela podia celebrar o marido que a amava. Ana é a primeira esposa de Eucana, e Eucana, quando percebe que Ana não dava filhos, agora ele vai resolver o problema, colocando uma personagem nova na história daquela casa. Eu digo que eu vou defender Eucana também. Por quê, pastor? Por que Eucana não esperou, pastor? E eu vou entrar na defesa dele, porque Eucana é diferente de Abraão. Abraão, no capítulo 18 do Gênesis, não coloca para gente, o texto vai dizer que Abraão recebeu a visita do anjo, e se você olhar que anjo era esse, você vai ver que é a própria pessoa da Trindade, o próprio Cristo, e que vai perguntar: cadê Sara, sua esposa? Ele diz: está dentro da tenda. E o anjo vira para ele e diz: daqui a 1 ano ela dará à luz a um filho. Abraão está com uma promessa viva de uma nação sobre os seus ombros, nação essa que multiplicaria como a areia do mar, como as estrelas do céu. Esse aqui
é o que está acontecendo com Abraão. E Eucana não ouviu nenhum profeta. Eis que vos digo que vou abrir a madre da sua esposa. Então como crer se você não ouviu nada? Mas eu vim te dizer que colocar um personagem fora do contexto, Deus está falando que vai dar problema. Colocar um personagem fora do contexto, Deus está dizendo que vão haver consequências. E nisso eu compreendo o meu Deus, porque Ele é Deus de organização. Eu gosto quando o apóstolo Paulo fala sobre o culto racional. Por quê, pastor? Porque no culto racional tem ordem. Nós louvamos, nós aqui nos alegramos, mas chegou o momento da palavra. Esse é o culto racional, um culto de ordem. E eu gosto porque Paulo vai ensinar que é nesse culto racional que o Senhor se manifesta. Deus está virando para a amada igreja, está dizendo que aquilo que você tem é motivo de celebração, sim. Por quê, pastor? Porque não é porque a madre está fechada que algumas coisas Deus não fez e não está fazendo na tua vida. Cita uma, pastor, cito. Tu passou pela pandemia, tu visitou, teve contato com pessoas e Deus te sustentou, você e a tua casa e os teus. Deus está dizendo: é tempo de glorificar por aquilo que você tem. No versículo de número 9, eu fico nele agora. Após terem comido e bebido em Siló, chegaram em Siló, no lugar da adoração, e agora eu vejo uma família sentada à mesa. Deixa eu repetir isso aqui, porque isso aqui é o que falta em muitas casas. Eu vejo uma família sentada à mesa. Nessa família, essa família sentada à mesa tem Eucana como sacerdote, como chefe daquela família. Tem do outro lado Penina com seus filhos e filhas, e do outro Ana. O que eu quero te dizer aqui, que o maior desafio de Eucana era fazer com que todos se assentassem à mesa. Por quê? Porque a casa estava em guerra, as mulheres estavam em guerra, mas o sacerdócio deu a unção qualificada e suficiente para dizer: ei, há um Deus que exige de nós cumplicidade. Eu não quero agora que vocês defendam suas causas próprias. Deus está dizendo: a maior vitória que tu tem é a tua casa reunida, é a tua casa sentado à mesa. Deus está dizendo: a guerra está grande, tá, mas já olhou para o lado, já viu que a guerra está pegando, mas tu está aí firme. Tem uma mesa, tem gente sentado, pode olhar para o lado. Deus está dizendo: não vai faltar ninguém. Deus está dizendo: eu vou cumprir. Deus está dizendo: eu vou agir. Deus está dizendo: eu vou. Por quê, pastor? Porque uma mesa em que estão reunidos os filhos, as esposas e o marido, gera comunhão. Quer resolver problema no mundo espiritual? Deus está virando para você, está dizendo: resolva a mesa. Quer resolver um problema com o maridão? Prepara um jantar maravilhoso, chama ele para sentar, deixa ele comer e se fartar, e depois diz: amor, a mesa, eu quero ter uma conversa contigo. Reúne os filhos, reúne eles à mesa, e tu vai ver o que Deus vai fazer. Tu vai ver o que Deus vai fazer. Irmãos, lá em casa não tem dificuldade de reunir os meus à mesa.
Por quê, pastor? Porque eles têm prazer de estar à mesa com o Pai. Deus está dizendo, se alguém perdeu o prazer de estar à mesa, Ele está dizendo, está faltando comunhão. E se está faltando comunhão, tem problema. Não adianta ir para a igreja, não adianta vir para cá, não adianta louvar, não adianta pregar se não tiver comunhão em casa. O Espírito Santo está dizendo, a obra que eu vou começar é dentro da tua casa, a obra que eu tenho para fazer é dentro da tua casa, o que eu vou realizar é dentro da tua casa, o que eu vou operar é dentro da tua casa. Deus está virando para a igreja hoje e está dizendo, a mesa continua tendo comunhão. E aqui o texto diz, após terem comido e bebido, está falando de tempo. Está falando de quê? De tempo. O que o senhor quer falar com isso? Gaste tempo. Tem alguém do teu lado aí? Deixa eu ser voz profética, gaste tempo. Deixa eu falar, aqui, olha para mim. Deixa eu falar, aqui, tu é bom para convidar os outros para a tua casa. Eu quero saber se tu é bom para convocar a tua casa, os teus. Deus está dizendo, para de achar que tem que estar todo mundo dentro da tua casa, para de achar que tem que estar todo mundo participando daquilo que é santo, daquilo que é sagrado. O Espírito Santo está dizendo, tem coisas que eu só vou me revelar para os de casa. Te amo, mas desculpa, você não faz parte. Te amo em Cristo. Depois a gente vai para um restaurante, a gente conversa, bate papo. Mas na minha casa, no meu leito, sabe por quê, irmãos? Porque se entrar alguém com mácula, com pecado, e tu permitir que se assente à tua mesa, você está criando um problema seríssimo, que depois vai ter que desenrolar o rolo. Eu continuo, porque não podia ter perdido tanto tempo aqui. Só depois, repita comigo, só depois que Ana se assentou, ela se levantou. Isso aqui é forte, tá? Porque isso aqui Deus me deu hoje. Só depois de manhã, enquanto vocês ministravam imersão, só depois que Ana se assentou, ela se levanta. Primeiro, problemas em casas precisam ser resolvidos. O que é que a Bíblia diz? Apóstolo Pedro, te digo, ele vai dizer, aquele que não cuida do vaso mais frágil, suas orações são impedidas. Não adianta orar, subir monte, não adianta fazer nada. Que é o vaso mais fraco? A esposa. Deus está dizendo para nós, maridos, se não cuidarmos das nossas esposas como devemos, as nossas orações são interrompidas. Pastor, o que acontece com Ana? O que acontece com Ana é que quando ela aprende a se assentar, depois que Ana se assenta, Ana agora tem autoridade para se levantar. Só depois que eu me assento, eu tenho autoridade para me levantar. Deus está dizendo para você que quer pular etapas, primeiro se assente. Deus está virando para você que quer pular etapas, primeiro se assente para aprender, para depois se levantar para ensinar. Se quiser oferecer para o Senhor suas palmas, irmãos, eu tenho plena convicção de que Deus está aqui. E depois que ela se levanta, pastor, depois que ela se levanta, Ana agora vai marcar o altar com as suas lágrimas. Deus está dizendo, sabe o que está faltando? Sabe o que está faltando? Parar de contar a tua vida para pessoas e marcar o altar com as tuas lágrimas. Sabe o que está faltando? Chegar no culto mais cedo, dobrar os joelhos aqui e falar, pai, não estou aguentando mais. Pai, esse Nabal, desse meu marido, esse homem, pai, só tu, Senhor, para me dar sustentação. Não estou aguentando mais, não estou suportando mais. Ele é Nabal, ele é mau, ele é cruel, mas Deus está dizendo que não vai matar o teu Nabal não, mas Deus está dizendo que vai transformar teu Nabal em Davi. Deus está virando para a igreja, para você, Abigail, e está dizendo para ti, eu vou transformar essa situação, portanto que você venha até o altar e derrame suas lágrimas no altar,
Por quê, pastor? Porque altar continua sendo lugar de lágrimas, continua sendo lugar de choro e continua sendo lugar de entrega. Deus está dizendo: é no altar que o teu problema vai ser resolvido. Deixa eu repetir isso: é no altar que o seu problema vai ser. Teu colega não resolve, tua amiga não resolve, teu amigo não resolve, teu pai não resolve, tua mãe não resolve, mas o altar resolve. Diz, repita comigo, diga assim: o altar resolve. Diga com fé, diga: o altar resolve. A pergunta é: o que fazer depois que Deus fizer? O que eu vou fazer depois que Ele fizer? E aí eu te digo: Ana vai entregar aquilo que não recebeu. Deixa eu repetir isso: Ana vai entregar aquilo que não recebeu. Como? O pastor vai fazer um voto. O voto de Ana foge da normalidade. Deus está dizendo para você, para mim: quer viver coisas extraordinárias, precisa aprender a oferecer um voto que fuja da normalidade. Ana vai entregar aquilo que ela não recebeu. Sabe, alguém que vai dizer: Senhor, se tu me der, eu vou te dar de volta. Ah, Senhor, pela fé eu já estou gerando aqui. Senhor, pela fé já está acontecendo. Pela fé milagres já estão. Você está entendendo isso? Ao ponto do céu falar para Ana: gostei, Ana. Deixa eu repetir isso: o céu vai virar e vai dizer: gostei, Ana. Estou conjecturando. Quando o céu vira e diz: gostei, Ana, o céu está dizendo: porque eu gostei não vai passar de hoje. Isso aqui eu preciso liberar para alguém. Eu preciso liberar isso aqui para quem levantar a mão. Eu quero aqui 78 pessoas com o braço erguido. Deus está dizendo: não vai passar de hoje. Deus está dizendo: não vai passar de hoje. Hoje, você entendeu isso? Deus está dizendo: não vai passar de hoje. Vira para alguém do teu lado e diz assim: não vai passar de hoje. É como se Ana virasse e dissesse assim: eu até queria ter para ter, mas eu decidi ter para dar. Eu até queria ter para competir com Penina, mas eu decidi ter para dar. É isso que ela vai dizer: ter para dar. Por quê? Porque melhor é dar do que receber. Porque a quem tem fome Ele dá pão. Pão o que come, mas para você Ele dá semente. Deixa eu repetir: para quem tem fome Ele dá pão, mas para você Ele dá semente. Joga essa incredulidade, joga esse negócio, esse misticismo, joga essa coisa que tenta. Toma um banho em nome de Jesus. Diz: Senhor, me lava, me limpa. Deus, eu não posso viver na casa do Pai que diz que coisas espirituais acontecem, eu não creio. Deus está dizendo aqui: em nome de Jesus, eu continuo sendo Deus que opera milagres, que faço maravilhas. Eu continuo sendo Deus do impossível. E você precisa hoje, no mundo espiritual, arrancar a incredulidade e dizer: por fé que eu vivo, Jesus. Deixa eu repetir isso: é por fé que eu vivo. O que Deus vai te dar vai passar pelas suas mãos. Vira para alguém do teu lado e diga assim: o que Deus vai te dar vai passar pelas suas mãos, mas não vai ficar nas tuas mãos. Deus está dizendo: é tão grande que você não vai poder reter. O que Deus vai te dar vai passar pelas suas mãos. É grande, é poderoso, que você não vai conseguir manter. Deus está dizendo: o milagre vai ser tão grande que vai abençoar a outros. Deus está falando com a igreja aqui, irmãos. Deus está falando com a igreja aqui. Deus está dizendo que é do altar, é do altar. O altar cuida. O que você entrega no altar debaixo de choro, o altar cuida. E aí, irmãos, toda vez que eu falo disso, eu lembro de Mateus 1:20. Mateus capítulo 1, versículo 20. O anjo precisava tirar uma dúvida com José, porque José estava preocupado.
Aí diz assim: enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que está dentro dela foi gerado pelo Espírito Santo. Deixa eu te explicar uma coisa: aquilo que o Espírito Santo gera, Ele cuida. Você sabe por quê que Ana entende isso? Ela entende que o que é do altar Ele cuida, e ela vai fazer um voto, e ela vai dizer: Deus, se tu me der, se tu fizer, se tu operar, esse menino não vai ser meu, não vai passar navalha na cabeça, vai ser nazireu, ele vai ser alguém separado. Esse menino, Pai, Senhor, não vai beber bebida forte. Sabe o que Deus está dizendo para você? Assim é o voto que o céu responde. Deus está virando para a igreja e está dizendo que se você entender isso, as coisas deslancham, elas acontecem no mundo espiritual. Deus está tentando tirar de nós a incredulidade. Eu estou caminhando, por favor, segura mais um pouco, em nome de Jesus, amém. Estou terminando. Só que a Bíblia diz que havia um homem que também estava sentado. 1 Samuel capítulo 1 versículo 9, me ajuda, querido. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, repita comigo, diga ali, Eli. Eli, diga ali, Eli. Quem é Eli, pastor? O sumo sacerdote, a maior autoridade espiritual em Israel. Quem é Eli, pastor? O sumo sacerdote, a maior autoridade em Israel. O que fazia esse homem? Esse homem era a responsabilidade da manifestação de Deus aos homens. Então tudo que Deus tinha que falar com os homens, Deus usava Eli. Você está entendendo? Então repita comigo, diga assim: Eli era para ser um homem cheio da presença de Deus. Por quê? Porque carregava a presença. Mas o texto diz que Eli está no culto, assentado numa cadeira ao pilar do templo. Irmãos, eu vim te dizer que existem pessoas que para elas o culto é pesado. Existem pessoas que estão no mesmo ambiente e o culto é pesado. Pastor, o louvor não fluiu. Pastor, quando o senhor abriu o culto, pastor, a palavra não deslanchou. Eu vim te dizer que do teu lado pode ser que tenha alguém que esteja dizendo: esse é o melhor culto da história da minha vida. Deus me trouxe aqui para ouvir essa palavra poderosa. Deus está dizendo que para Eli o culto era pesado, e para Ana o culto era leve. Deus está dizendo: se assente do lado de pessoas que para elas o culto é leve. Se assente do lado de pessoas que resolveram cultuar o Senhor. Está acontecendo aqui é que no lugar da entrega, Eli decidiu não entregar. Então, por favor, só essa vez, eu acho, vira para alguém do teu lado, diga assim: tu está no lugar da entrega. Fala assim: deixa de ser bobo, menino. Se for menina, fala menina. Diga assim: entrega logo o que tu tem para entregar aqui. Eli vai virar para ela, à medida que ela faz o voto. Versículo 10 e diz: Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva. Eu acho essa oração linda. E de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão. Senhor, eu o darei por todos os dias da sua vida, sobre a sua cabeça não passará navalha. Versículo 12: demorando-se ela no orar,
Eli olha para ela e começa a observar o movimento dos lábios. Aí Ana vai dizer assim, aí ele vai dizer, porquanto Ana, o texto vai dizer, Ana só de um coração falava, seus lábios se moviam, mas não se lhe ouvia nenhuma voz, e por isso Eli a teve por embriagada. Deixa eu te entregar esse manto aqui, porque isso aqui é poderoso. Ele vai virar, Letícia, e vai dizer assim, mulher, por que tu está embriagada? Que negócio é esse? Ela olha para ele em outras palavras e vai dizer, como assim? Tu não tem noção que o voto que eu fiz com meu Deus, e que eu creio que já está no meu ventre, não passará bebida alcoólica, ele não vai beber vinho. Eu quero dizer que ele não nasceu, mas eu já estou no nível daquilo que eu entreguei. Deus está virando para a igreja, está dizendo, tu precisa entrar no nível daquilo que você vai entregar. Deus está exigindo da igreja mais do que tem feito. Deus está exigindo da igreja abdicações. Deus está exigindo. Mas o irmão disse que pode para ele, não pode para você. Mas a Bíblia diz aqui, dá um respaldo, pode para eles, não pode para você. Você é nazireu, você é escolhido, você é separado, você é alguém que Deus ungiu. Repita comigo, diga assim, Eli não compreende, mas não tem problema não. Repita, diga assim, Eli não compreendeu, mas não tem problema não. Olha para o alto, tem um lá em cima que já entendeu a minha oração. Aí o texto diz, estou terminando, agora é de verdade mesmo. No versículo de número 11, ela fez um voto. No versículo de número 12, o texto diz que Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli a observava os movimentos dos lábios. Porquanto Ana só falava, eu já li esse versículo, acho que já. Ele disse, até quando estarás tu embriagado? Já li. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho e nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Beliel. Queria te explicar isso hoje, mas não dá, porque pelo acesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Eu estou demorando a minha oração, porque eu sei a necessidade da minha entrega. Quem tem uma entrega, quem tem um pedido sobrenatural, demora na oração. Deus está virando para a gente, está dizendo, ei, entrega mais, fica mais, ora mais, entrega mais, ei, dá o teu melhor, em nome de, você entendeu? Diga amém. Aí versículo 17, para a gente caminhar. Então lhe respondeu Eli, o que ele vai responder? Vai-te em paz. Não, tu tem que ler, porque isso aqui é uma palavra profética. Leia com fé, porque isso aqui é para a tua vida hoje. Estou terminando agora. Isso aqui é para a tua vida hoje. Então deixa eu liberar aqui. 1, 2, 3. Então lhe respondeu Eli, vai, nova unção. Ana está debaixo de uma palavra. Ana está debaixo de uma palavra profética. Quem está debaixo de uma palavra profética? Irmãos, quem está debaixo de uma palavra profética, Deus está virando para você. Sabe qual é a importância da palavra profética, irmãos? A palavra profética muda rotas. Deus está virando para mim, para ti. Leia comigo, diga assim, uma palavra profética, diga, tem o poder, de mudar rotas, de mudar sentenças, de mudar decretos, e também abre a madre. Eu estou terminando.
terminando agora, ela está debaixo de uma palavra profética. Pastor, por que tu deixou o tema para o final? Eu deixei o tema para o final porque na semana que vem, no domingo de manhã, e você precisa estar aqui, no domingo à noite, e você precisa convidar alguém, na segunda e na terça-feira, nós vamos começar uma conferência. Que conferência é essa? Qual é o nome dessa conferência? Coloca pra gente. Nós vamos começar uma conferência falando a respeito de palavra profética, destravando os céus. Então vira para alguém do teu lado e diga assim: domingo de manhã, domingo à noite, segunda e terça-feira, Deus tem um encontro com você. E hoje eu vim aqui te dizer mais uma vez: se eu sou escolhido do Senhor, eu empenho o meu ministério, a minha vida diante do altar que eu sirvo continuamente. Se o meu Deus não vai liberar dos altos céus sobre a tua vida, se o meu Deus não vai liberar dos altos céus um milagre, se o meu Deus não vai liberar dos altos céus uma palavra, então repita comigo, diga assim: no domingo, com mais fé, diga no domingo. Fiquem de pé, diga no domingo, pela manhã, deixa aceso, fica de pé, igreja, diga assim: no domingo, pela manhã, eu vou receber uma palavra profética. Diga assim: domingo à noite, eu vou receber uma outra palavra profética. No domingo, na segunda-feira, nós vamos receber uma outra palavra profética. E na terça, uma outra palavra profética. Mas uma coisa eu vim aqui te dizer, vem comigo, Edu, vem comigo. Eu vim aqui te dizer: os céus serão destravados. Deus vai destravar. Vira para alguém do teu lado e diga assim: Deus vai destravar os céus.